Graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro dos Reis, segundo Reis, capítulo 4, versículos 38 ao 41. E voltando-se Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos do profeta estavam assentados na sua presença. E disse ao seu servo: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela, enchendo a sua capa de colossíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Assim deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. E deitou-a na panela e disse: dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. Que Deus revele, como sempre tem feito, a palavra dele aos nossos corações e nos dê a capacidade de compreender a palavra. Vamos entender um pouco o que estava acontecendo aqui na leitura que foi feita. Quando o profeta Eliseu foi visitar alguns estudantes das Escrituras em Gilgal, havia fome na terra de Israel. Chegou a hora do jantar. Enquanto a panela fervia, um dos estudantes saiu ao campo ao redor da comunidade à procura de alguns vegetais, a fim de preparar um caldo. Ele encontrou o que acreditava ser pepinos. Eram vegetais do campo que pareciam com pepinos comestíveis, porém são venenosos. Enquanto Eliseu ensinava, a sopa fervia e ninguém notou que o caldo era venenoso, e também ninguém estava preocupado de que algo estava errado na panela. Só quando a comida estava na boca é que alguém descobriu o gosto de veneno, o sabor da morte. E essa pessoa gritou: a morte na panela. A reação de Eliseu foi tomar um pouco de farinha e deitá-la no caldo, e miraculosamente a sopa tornou-se comestível, deixou de ser venenosa. Irmãos, estamos vivendo em dias de escassez muito grande do alimento espiritual saudável. Há uma pouquidade da palavra de Deus sendo servida. Eu diria que há uma ausência do Evangelho. O genuíno alimento
não se encontra prontamente disponível por aí. Lamentavelmente, digo com tristeza que uma quantidade quase infinita de pepinos venenosos viceja nas igrejas, nas livrarias evangélicas, nas pregações e ensinos no cristianismo. Quando existe, irmãos, escassez de alimento, come-se qualquer coisa. O que está sendo servido hoje ao povo é caldo venenoso. É preciso que alguém grite a morte na panela. A grande necessidade da igreja, irmãos, é discernimento. Discernir é preciso. Discernir entre o que é bom do que não é bom, do ponto de vista de Deus, da palavra de Deus. Jesus, um dos sinais que Jesus relacionou com os tempos do fim foi a falta de discernimento. Mateus capítulo 24, versículos 27 ao 39. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo... Só um pouquinho. Mateus 24, você está em Mateus 24, 37, versículo 37 ao 39. E como foi aos dias de Noé, assim também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Você viu aí no verso 39, e não o perceberam. O povo do tempo de Noé não percebeu nada até o dia que Noé entrou na arca. E não o perceberam. Percepção espiritual aqui. Hebreus 11, verso 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, coisas que não se viam. Como podemos perceber aquilo que não se vê? Nota-se aqui que é uma percepção espiritual que Deus nos dá para percebermos, não é? Sua palavra, a coisa verdadeira. Mas o povo do tempo de Noé não percebeu. E Jesus disse que será da mesma maneira, do mesmo jeito. Ezequiel, capítulo 44, verso 23.
E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Aqui está uma coisa muito importante, irmãos. E ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Nós precisamos aprender a discernir. Discernir é a capacidade de enxergar a diferença entre o válido e o que não é válido. Essa capacidade é uma faculdade espiritual que Deus nos dá por sua graça. Irmãos, há muita gente que não sabe reconhecer entre o sagrado e o profano, entre o puro e o impuro, entre o verdadeiro e a imitação perigosa. Profano, fano. O que é fano? Fano é o lugar da adoração, é o santuário, que hoje o santuário somos nós mesmos. Somos o santuário de Deus. Então, fano era o lugar da adoração, e o profano era aquele que ficava do lado de fora do fano. Ele tinha sido impedido de entrar e ficava do lado de fora fazendo suas rezas e cerimônias, seus ritos lá fora, porque esta pessoa não tem as qualidades necessárias outorgadas pelo Evangelho de Cristo. Ficava lá fora como o louva-a-Deus. O louva-a-Deus, ou como também é chamado, cavalinho de Deus, é um inseto. O louva-a-Deus tem uma posição de mãos postas, como que se estivesse adorando. Essa posição do louva-a-Deus é uma estratégia de ataque, é um bote para apanhar suas presas. Irmãos, tem muita gente, tem muito crente, louva a Deus. Ele não está louvando a Deus, ele é um louva a Deus, Tem só aparência, mas não tem a morte com Cristo, não tem a ressurreição com Cristo, não tem a libertação verdadeira. A falta de discernimento espiritual é a causa de uma confusão danada no âmbito da igreja. É preciso discernir o verdadeiro do falso. Satanás, irmãos, é um especialista, é um mestre dos enganos. Ele é um especialista na arte de dissimular. 2 de Coríntios capítulo 11, versículos 13 ao 14. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça,
o fim dos quais será conforme as suas obras. Satanás é muito mais perigoso travestido de mensageiro da luz do que vestido de lobo mau. Ele comumente vem travestido de mensageiro da luz, e o seu bando também apresenta as mesmas características. Tudo isto, irmãos, visa fraudar a suficiência do Evangelho de Cristo, que liberta verdadeiramente. É preciso pedir a Deus graça para discernir, porque esse campo da semelhança é muito bem tramado pelo anjo caído. Hebreus capítulo 5, verso 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Viu? Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, é preciso discernir. Precisamos discernir o Evangelho de Cristo da religião inócua. Precisamos discernir o Evangelho de Cristo. Efésios capítulo 3, versos 3 e 4. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Eu vou ler aqui também, em uma outra versão. Pois, segundo uma revelação que me foi dado, conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento, do mistério de Cristo. Irmãos, Paulo está dizendo que nós precisamos conhecer e discernir o mistério que é Cristo. Precisamos discernir o mistério do sacrifício de Cristo. Esse mistério do Evangelho foi guardado em silêncio nos tempos eternos, mas quando Cristo veio a este mundo morrer por nós na cruz, nos levar a morrer com Ele, para o pecado, ressuscitar, e ao ressuscitar, nós fomos ressuscitados juntamente com Ele, e a partir da ressurreição, Ele está em nós. Então, irmãos, esse mistério foi nos revelado. Precisamos conhecer bem esse mistério de Deus. Precisamos discernir bem a obra de Cristo na cruz do Calvário. Ele nos atraiu para Ele, nele ficamos identificados e morremos com Ele. Morremos com Ele para Ele se tornar em nós a nossa vida. Cristo vive em mim. O antigo pacto, irmãos, apontava para o fato mais significativo da teologia: a suficiência de Cristo expressa
na nossa morte e ressurreição juntamente com Ele, e Ele pessoalmente em nós, vivendo, reinando e governando. Jesus é o único suficiente que merece a nossa consideração. Ele é o único. Eu não tiro, irmãos, o chapéu para ninguém. Eu só tiro o chapéu para o Senhor Jesus Cristo, porque só Ele é suficiente. Nós precisamos voltar toda a nossa atenção para a suficiência de Cristo, porque ela nos basta. Ela nos basta. Irmãos, o mistério de Deus é Cristo. Toda a luta do apóstolo Paulo visava chegar com a igreja ao conhecimento e discernimento da suficiência de Cristo para nossas vidas. Nós estamos aqui para dizer com toda convicção que a suficiência de Cristo basta para nós. A suficiência de Cristo basta. Agora isso mexe com todas as forças malignas, porque o grande opositor de Cristo é Satanás. Ele faz tudo para combater a Cristo. Ele faz de tudo para apoucar a suficiência de Cristo, a pessoa de Cristo na nossa experiência. Cristo não vem ajudar você. Ele não vem ajudar ninguém. Ele vem fazer por você, em você e através de você. O mistério de Deus é Cristo. E o mistério de Cristo é o Evangelho. E o mistério do Evangelho é a nossa morte e ressurreição com Cristo. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho, irmãos? É o mistério da nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo. O mistério de Deus é Cristo. O mistério de Cristo é o Evangelho. O mistério do Evangelho é a minha morte com Cristo, é a minha identificação com Cristo naquela cruz, a minha ressurreição com Ele, Ele em mim. É o mistério do Evangelho. Cristo veio para crucificar o nosso homem velho e nos dar um novo homem na ressurreição juntamente com Ele. Romanos 6, verso 6, é um texto bem conhecido nosso aqui. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado. Irmãos, nós não precisamos saber muitas coisas, mas precisamos saber que o nosso homem velho foi com Cristo crucificado. O que é o homem velho? Citarei outra versão deste texto que facilitará a nossa compreensão do que é o homem velho. Porque sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, para que fosse destruída, e assim não fôssemos mais escravos do pecado. Versão na linguagem de hoje, uma tradução de 1988, está nítido aqui. Esse texto mostra-nos três coisas incríveis, irmãos. Um fato. Que fato? Que o nosso homem velho, ou velha natureza, o nosso homem velho foi crucificado com Ele. É um fato.
É um fato. Um resultado. Que resultado? Que nossa velha natureza foi destruída. É o resultado da crucificação. Jesus não foi lá para crucificar seu velho homem, para seu velho homem viver em você. Ele não foi lá crucificar a sua velha natureza, para a sua velha natureza se manifestar agora em você. O resultado é que ela foi destruída. A palavra de Deus está dizendo isso. Você pode até dizer assim: eu não creio. Tudo bem. Se você não quer crer, não creia. Mas o fato é que o nosso homem velho foi crucificado. O resultado é que ele foi destruído. Ele foi destruído. E uma finalidade. Que finalidade? Que não sirvamos mais o pecado. A velha natureza foi crucificada para ser destruída, com a finalidade que não sirvamos mais o pecado. Esses três fatos estão interligados e não podem ser separados. Se você experimenta o fato, experimenta também o resultado e a finalidade. A solução não está em apenas tomarmos conhecimento da crucificação na cruz do nosso homem velho, né? Mas é necessário, irmãos, nós identificarmos com essa crucificação pela palavra de Deus. Romanos 6, o verso 11. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que maravilha! Aleluia! Coisa grandiosa foi lido para nós aqui. E não saber discernir, isso é estar envolvido até a raiz do cabelo na trapaça de Satanás. Outra coisa que temos que discernir bem, viu, irmãos? Precisamos discernir bem os espíritos, se procedem de Deus ou não. 1 João capítulo 4, verso 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai-o se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Este texto está mostrando uma relação intrincada entre espíritos enganadores e os falsos profetas, os falsos pregadores. E são muitos. O texto falou que são muitos os falsos profetas. E neste último tempo, o demônio intensifica ainda mais o seu trabalho através de uma trama maligna invadindo o cristianismo e as igrejas cristãs como nunca. Irmãos, o cristianismo hoje é um grande cavalo de Troia, viu? Se não estiver integrado no sacrifício de Cristo, caia fora, meu irmão, caia fora. Tudo aquilo que não se identifica com o sacrifício de Cristo é espírito enganador. Qualquer coisa que aumente ou diminua o sacrifício de Cristo é anticristo, caia fora.
precisamos também discernir não só os espíritos enganadores, os falsos profetas, mas também a mensagem, a pregação. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. O que eu quero destacar aqui, neste texto, é o princípio da coisa. O que me interessa no momento é o princípio da coisa. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Então, qual é o princípio aqui? Quando alguém está falando, o que está ouvindo deve pensar bem no que está ouvindo. E se for preciso, irmão, gritar a morte na panela, grite, e grite alto. Se é porcaria, é preciso dizer que é porcaria. Se é veneno, é preciso dizer que é veneno. É preciso discernir a pregação. É preciso, irmão, tomar muito cuidado com as pregações. Examine bem a pregação que você ouve. Esta mesmo que eu estou pregando. É preciso examinar. Examine bem a pregação que você ouve. Viu? É Cristo somente? Ou tem algo mais? É o alimento verdadeiro? Ou é a sopa do diabo? O sopão? É preciso tomar cuidado com as pregações. É Cristo somente ou tem algo mais? Tem a morte com Cristo para o pecado? Tem a ressurreição com Cristo? Tem Cristo em nós? Tem libertação total do pecado? Tem o Evangelho e nada mais? Cristo é apresentado como o tudo de Deus para nós, anuncia a suficiência absoluta e irretocável de Cristo. Irmãos, a falta de discernimento espiritual é a causa de muita confusão no âmbito da igreja, é a causa dessa bagunça. É preciso discernir o verdadeiro do falso. E que Deus nos ajude. Irmãos, que Deus nos ajude por sua graça. Amém?